No coração pulsante de Porto, onde o Douro serpenteia como uma veia de vinho tinto sob a ponte Dom Luís I, Ana sentiu o mundo desabar com a força de um fado chorado nas ruas empedradas da Ribeira. Era uma tarde de outono, com o ar carregado do cheiro de castanhas assadas e do sal do Atlântico distante, quando o telefone vibrou em sua mão trêmula. A mensagem de João, o fornecedor de rolhas de cortiça de Vila Nova de Gaia, era curta e venenosa. Ouvi dizer que a tua sócia, a Sofia, anda com um namorado novo. Cuidado, Ana, isso pode complicar os negócios. Ele é de Lisboa, metido em importações. As palavras queimaram como o fogo de um copo de aguardente, e Ana, com o coração apertado contra as costelas, deixou cair o telemóvel no balcão da sua pequena adega, vinhos do Douro escondido, onde garrafas empoeiradas sussurravam segredos de safras antigas. Como podia ser? Sofia, a mulher com quem dividia não só o risco de um negócio frágil, mas também noites de planeamento sob as luzes amareladas das lanternas de ferro forjado, aquelas conversas que se estendiam até ao amanhecer, rindo de anedotas sobre os avós pescadores de Matosinhos, como podia ela esconder o namorado? A traição imaginada cortava mais fundo que uma navalha afiada nas costas de um toureiro, e Ana, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto marcado pelo sol das vindimas, jurou que aquela ponte de confiança, construída com tanto suor e vinho, acabaria ali, afogada nas águas turvas do rio. Ana recuou um passo, o eco dos seus saltos no chão de azulejos pintados à mão e quando como um lamento solitário na adega vazia. Fora ali, entre as barricas de carvalho que exalavam o aroma terroso do Porto Tawny, que ela e Sofia haviam sonhado com o futuro. Ana, aos 35 anos, era a guardiã das tradições, descendente de uma linhagem de vinicultores que remontava aos tempos dos romanos, com as mãos calejadas de colher uvas nas encostas íngremes do Douro e um coração que batia ao ritmo das festas de São João, com martelos e sardinha assada. Sofia, por outro lado, era o vento fresco de Lisboa que chegara a Porto 3 anos antes, trazendo consigo uma mestrado em marketing e um sorriso que iluminava as sombras das crises financeiras. Elas se conheceram numa feira de vinhos na Bolsa, onde o teto de talha dourada testemunhara o primeiro aperto de mãos, firme, elétrico, como se o destino tivesse entrelaçado os seus dedos ali mesmo. Vamos fazer disto algo eterno, como o vinho que envelhece sem perder a alma, dissera Sofia naquela noite, os olhos castanhos brilhando sob as luzes de cristal, enquanto bebiam um copo de verde vinho dentre os rios. Ana acreditara. Como não acreditar numa mulher que dançava o rancho folclórico com a graça de uma camponesa das beiras, mas com a astúcia de uma negociante da Baixa Chiado? Agora, porém, a dúvida rastejava como a névoa matinal sobre o rio, envenenando cada memória. Ana subiu as escadas íngremes da Rua da Reboleira, o vento do outono chicoteando seu casaco de lã grossa, tecida por tias em Trás-os-Montes. As ruas de Porto, com as suas fachadas de granito negro e janelas cor-de-rosa, pareciam conspirar contra ela. Um casal de turistas ria abraçados junto à sé, um tocador de concertina entoava uma morna triste na esquina. Ela parou na livraria Lelo, o seu refúgio de infância, onde as escadas vermelhas em espiral a faziam sonhar com mundos além das margens do Douro. Mas hoje, até os livros de Eça de Queiroz pareciam sussurrar traições, como em A Cidade e as Serras, onde o amor se perde em ilusões parisienses. Ana comprou um exemplar usado dos Maias, apertando contra o peito como um escudo, e desceu para a ribeira, onde o sol poente tingia o céu de tons de âmbar e púrpura, refletindo nas águas como um espelho quebrado. Sofia encontrou ali, encostada à grade da ponte, o cabelo loiro desgrenhado pelo vento, os olhos vermelhos de quem chorara em segredo. Ana? O que fazes aqui sozinha? O João ligou, disse que tinhas cancelado o encontro sobre os novos rótulos. A voz de Sofia era suave como o fado de Amália Rodrigues, mas Ana virou-se bruscamente, o livro caindo no chão com um baque surdo. Não me mintas, Sofia. Eu sei tudo. O teu namorado de Lisboa. As importações. Como pudeste? Nós éramos mais que sócias, éramos.
irmãs de alma ou algo assim. E tu escondes isto? As palavras saíram como um grito abafado, misturando-se ao rumor das gaivotas. Sofia empalideceu, os lábios tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Namoro? Ana, do que estás a falar? Eu não tenho ninguém. Isso é um disparate, um rumor idiota que deve ter saído da boca de alguém invejoso. Mas Ana já não ouvia, a dor a cegava e ela afastou-se, deixando Sofia de braços abertos no meio da ponte, o rio embaixo engolindo os ecos da sua súplica. Naquela noite, Ana trancou-se no seu apartamento no bairro da Foz, onde o mar Atlântico rugia contra as rochas como um amante ciumento. As paredes, cobertas de azulejos azuis representando cenas de navegadores, pareciam fechar-se sobre ela. Ela ligou para a mãe, em régua, a voz rouca de tanto vinho e lágrimas. Mãe, ela me traiu. Como o pai te traiu com aquela viúva de Pinhão. A mãe, com a sabedoria das mulheres do Douro que sobrevivem a secas e invernos rigorosos, suspirou. Filha, o vinho revela a verdade, não os boatos. Bebe um copo e pensa no que o coração realmente diz. Mas Ana não bebia, em vez disso, revirava fotos no telemóvel, ela, Sofia na vindima, rindo com as caras sujas de mosto, na feira de espinhos, dançando ao som de concertinas, num jantar de bacalhau à brás, partilhando confidências sobre sonhos de família, de um Portugal onde as mulheres como elas pudessem erguer impérios sem olhares enviesados. O rumor, falso como era, havia rachado a casca dura que Ana construíra ao longo dos anos, desde que, aos 20, descobrira o seu amor por mulheres num festival de fado em Alfama, onde um beijo roubado sob as estrelas a marcara para sempre. Enquanto isso, Sofia vagueava pela baixa, as luzes dos candeeiros de ferro forjado projetando sombras longas nas arcadas. Ela sabia de onde viera o veneno. Maria, a ex-funcionária demitida por desonestidade nas contas, que jurara vingança numa noite chuvosa na rua de Santa Catarina. Maria, com a língua afiada como uma faca de ourives, espalhara o boato num grupo do WhatsApp de fornecedores, misturando com meias verdades sobre viagens de Sofia a Lisboa para ver a família. Ela tem um amante rico, vejam só, sussurrara, ignorando que aquelas viagens eram para cuidar da avó doente, uma senhora de Setúbal que contava histórias de sardas e procissões de Nossa Senhora. Sofia sentiu a raiva subir, mas mais do que isso, a dor de ver o olhar de Ana, outrora cheio de cumplicidade, agora turvo de desconfiança. Elas haviam partilhado tanto, as noites de insónias a planear o lançamento de um novo vinho rosé inspirado nas flores de Bougainville e de Alfama, as caminhadas pelo jardim do Palácio de Cristal, onde os pavões exibiam caudas como leques de rendas, as conversas sobre o que significava ser mulher em Portugal, num país de santas e poetisas, de Maria de Bulgária e Sofia de Melbreiner, onde o amor entre mulheres ainda sussurrava nos cantos, longe dos olhares da sociedade conservadora de província. Ao amanhecer, com o céu de Porto tingido de rosa como o vinho que vendiam, Sofia bateu à porta da adega. Ana abriu, o rosto inchado, o cabelo preso num coque desleixado. Vai-te embora, Sofia. Os contratos acabam hoje. Eu gerirei sozinha. Mas Sofia não se mexeu. Em vez disso, tirou do bolso um envelope amarelado, cheio de bilhetes de comboio para Lisboa, receitas de hospital, cartas da avó escritas em caligrafia trêmula. Olha para isto, Ana. Não há namorado. Há só eu, sozinha, como sempre fui desde que a minha mãe morreu no terremoto de 1755. Não, perdoa, desde que ela se foi há 10 anos, num acidente de autocarro nas curvas de Sintra. Eu vim para Porto para recomeçar, contigo, porque tu me fazes sentir viva, como o primeiro gole de vinho depois de uma longa abstinência. Ana hesitou, as mãos tremendo ao tocar os papéis, mas o orgulho, esse vinho forte de trás os montes, ainda a impedia de ceder. Palavras bonitas, mas ações falam mais alto. Sai. E a porta fechou-se com um clique que ecoou como o fim de uma era. Os dias seguintes foram um tormento lento, como o envelhecimento de um vinho que azeda.
A adega, outrora cheia de risos e o tilintar de copos, agora ecoava o silêncio de um convento franciscano. Ana mergulhou no trabalho, negociando com enólogos em Lamego, ignorando as chamadas de Sofia. Mas à noite, sozinha na foz, com o mar a uivar, ela sonhava. Sonhava com Sofia, não como sócia, mas como algo mais profundo. Um amor que florescia nas sombras das catedrais góticas, um amor que Portugal, com a sua história de rainhas e freiras apaixonadas, sussurrava em segredo. E Sofia, por seu lado, contactava advogados para provar a falsidade do rumor, reunindo depoimentos de amigos em Lisboa, enquanto planeava uma surpresa, um jantar na casa do infante, onde D. Henrique sonhara com Mares, para revelar não só a verdade, mas o que o seu coração guardava há meses. O outono em Porto aprofundava-se, com folhas de castanheira a dançar nas calçadas como confetes de uma festa acabada. Ana caminhava pela Avenida dos Aliados, o coração pesado como as estátuas de bronze que ladeavam a praça, sentindo o peso da solidão que o boato trouxera. Os negócios sofriam, clientes fiéis, como o restaurante O Gaveto na Mata do Castelo, cancelavam pedidos, murmurando sobre dramas pessoais que afetam a qualidade. Ana, com o seu orgulho de portuense, recusava-se a implorar. Em vez disso, trabalhava até ao esgotamento, as mãos manchadas de tinta ao desenhar novos rótulos inspirados nos painéis de azulejos da estação de São Bento, cenas de vindimas eternas, onde mulheres fortes erguiam cestos de uvas sob o sol implacável. Mas por dentro, a ferida sangrava. Cada vez que via um casal de mãos dadas na Marginal do Douro, via Sofia, o seu riso ecoando como o sino da Torre dos Clérigos. Sofia, meanwhile, tramava a sua redenção com a determinação de uma navegadora das descobertas. Ela visitou Maria numa casa úmida no Bonfim, onde o cheiro de couve galega cozida misturava-se ao de mofo. Porquê, Maria? Porquê espalhar mentiras que destroem o que construímos com suor? Maria, com olhos evasivos e unhas roídas, confessou entre soluços: eu invejava-vos. Vocês duas, tão unidas como irmãs ou. Mas eu via como olhavas para ela, Ana, e pensava que nunca teria isso. O boato foi a minha vingança mesquinha, inspirado num antigo namorado meu de Lisboa que me largou. Sofia sentiu pena, não raiva, pegou na mão da mulher e disse: o amor não se rouba com palavras falsas. Ajuda-me a corrigir isto, e talvez encontres o teu caminho. Maria, tocada pela humanidade de Sofia, essa essência portuguesa de perdão que ecoa nas romarias de Nossa Senhora da Assunção, concordou em escrever uma carta de retratação a enviar a todos os contactos. Enquanto isso, o conflito fervia no peito de Ana. Numa noite de insônia, ela abriu os Maias e leu passagens sobre amores proibidos, Carlos e Maria Eduardo entrelaçados em segredos que o destino desfia. É isso que somos, murmurou para si mesma, um romance interrompido por fantasmas do passado. No dia seguinte, durante uma entrega na Caves de Vinho do Porto, Graham's, onde as barricas se alinhavam como soldados em parada, Ana encontrou um bilhete anónimo. A verdade liberta, como o vinho que respira após o descortiçamento. Intrigada, ela ligou para Sofia, a voz trêmula. Encontremo-nos na livraria Lela ao meio-dia. Não por negócios, mas por nós. O coração de Sofia saltou como um peixe no Rio Dão. Ela preparou-se com cuidado, vestindo um vestido de linho branco bordado com motivos de filigrana de Viana do Castelo, o cabelo solto como as ondas do mar da Nazaré. A livraria Lelo, com o seu vitral que filtra a luz em arco-íris sobre as estantes de mogno, era o lugar perfeito para confissões. Ana chegou primeiro, subindo a escada vermelha com o coração aos pulos, o ar carregado do cheiro de papel antigo e cera de abelha. Sofia entrou minutos depois, os olhos brilhando como as águas do Douro ao sol. Elas se sentaram num canto discreto, perto da estátua de Essa, e Sofia começou. Ana, o rumor era falso, uma vingança de Maria. Aqui está a prova. Entregou o envelope, agora engrossado com a carta de retratação e depoimentos. Ana leu em silêncio, as lágrimas caindo sobre o papel como gotas de orvalho nas uvas.
perdoa-me por duvidar. Eu tenho medo, Sofia. Medo de que o nosso laço seja mais que amizade e que o mundo de Porto, com os seus olhares conservadores nas missas de domingo na igreja de São Francisco, nos condene. Sofia pegou na mão de Ana, os dedos entrelaçando-se como videiras num pergolado. O medo é o que nos separa, mas o amor é como o fado, doloroso, mas belo. Eu vim para Porto fugindo de um casamento arranjado em Lisboa, onde a família esperava que eu fosse a noiva perfeita. Mas contigo sinto-me livre como as gaivotas sobre a foz. E sim, Ana, é mais que amizade. É um sentimento que cresce devagar, como o vinho do Porto, doce e forte. As palavras pairaram no ar, misturando-se ao murmúrio de turistas que admiravam as gárgulas de pedra. Ana sentiu o peito apertar, não de dor, mas de uma emoção nova, vulnerável. Eu também sinto, Sofia. Desde aquela noite na vindima, quando te vi rir com mosto no rosto, pensei, esta mulher é a minha casa. Elas se abraçaram ali, discretamente, o vitral lançando prismas coloridos sobre os seus ombros, como uma bênção de algum santo esquecido das descobertas. Mas o conflito não acabava ali, o boato havia raízes profundas. Naquela tarde, durante uma reunião com investidores na Câmara Municipal, um dos homens, um cavalheiro idoso de Braga com bigode grisalho, insinuou: ouvi histórias sobre a vossa parceria. Nada de escândalos, senhoras, ou o crédito seca como dor no verão. Ana, corando, defendeu-se com a ferocidade de uma leoa das serras. Os nossos vinhos são puros, como o nosso compromisso. Rumores são como rolhas podres, descartamo-los. Sofia sorriu, orgulhosa, e juntas elas saíram dali com um novo contrato, o primeiro passo para a cura. À noite, celebraram num tasquinho escondido na Rua das Flores, com pratos de tripas à moda do Porto e vinho de Cimacorgo. Riram, choraram, partilharam histórias. Ana falou da avó que cantava fados em segredo durante o Estado Novo, amando uma costureira de Alfama. Sofia confessou as noites solitárias em Lisboa, lendo poesia de Florbela Espanca sob a luz de uma lamparina. Contudo, a traição de Maria ainda pairava, e Sofia insistiu em confrontá-la publicamente. Organizaram um evento na adega, uma prova de vinhos temática, verdades envelhecidas, convidando todos os afetados pelo boato. Maria apareceu, nervosa, e perante os olhares curiosos, leu a sua carta. Eu errei, movida por inveja. Ana e Sofia são o coração deste negócio, unidas por algo mais forte que boatos, por confiança e, quem sabe, por amor. O salão aplaudiu, copos tilintando como sinos de ano novo, e Ana, de pé ao lado de Sofia, sentiu as feridas começarem a cicatrizar, como terra rachada regada pela primeira chuva de novembro. Com o inverno a aproximar-se, Porto vestia-se de mantos cinzentos, mas o calor entre Ana e Sofia florescia como as luzes de Natal que já piscavam nas varandas de ferro trabalhado da Baixa. Elas retomaram o trabalho com vigor renovado, planeando uma linha de vinhos lésbicos, não explicitamente, mas com rótulos inspirados em poetisas portuguesas. Um branco fresco para Sofia de Mel Brainer, evocando mares serenos. Um tinto robusto para Florbela Espanca, cheio de paixão contida. Vamos mostrar ao mundo que as mulheres constroem legados, disse Sofia, enquanto desenhavam os esboços à mesa da adega, o fogo na lareira crepitando como confidências antigas. Ana, tocando o braço de Sofia, sentia eletricidade, não a de um raio, mas a de um vinho espumante de bairrada, borbulhante e vivo. O conflito, porém, não se dissipava por completo, ecos do boato chegavam de Gaia, onde fornecedores sussurravam sobre parcerias instáveis. Ana, sensível como uma videira ao vento, começou a duvidar novamente. E se houver mais mentiras? E se o nosso amor for só uma reação ao veneno? Sofia, paciente como as freiras que bordavam mantos na sé do Porto, respondia com gestos, um buquê de defetos das serras da Peneda Gerês, colhido numa escapadela de fim de semana, uma serenata improvisada com viola num beco da Ribeira, cantando estranha forma de vida de Amália, adaptada para elas.
O amor cura, Ana, como o sol cura o mosto fermentado. Numa manhã de geada, enquanto caminhavam pelo mercado do Bolhão, agora renovado, com bancas de peixe fresco e queijos de serpa, Ana parou diante de uma vendedora de flores. Sofia, lembra-te da primeira vez que nos beijamos? Não, espera, nós nunca. Mas eu imaginei tantas vezes. Sofia curou o rosto iluminado pelo sorriso. Então, deixa de imaginar. E ali, entre o cheiro de pão de avintes e rosas de Évora, elas trocaram o primeiro beijo, suave, hesitante, como o primeiro gole de um vinho jovem, prometendo profundidades futuras. Passantes aplaudiram discretamente, um velho pescador piscando o olho. Bem-vindas ao Porto, onde o amor flui como o Douro. O alto trunfo veio com o lançamento do novo vinho. A adega encheu-se de convidados, enólogos de Régua, críticos de Lisboa, amigos de Matosinhos. Maria estava lá, servindo copos com humildade renovada. Sofia subiu ao pequeno estrado, o microfone tremendo ligeiramente. Este vinho é sobre verdades reveladas. Um rumor falso quase nos destruiu, mas a honestidade dos sentimentos nos salvou. Ana, tu és a minha parceira, no negócio e na vida. Ana, com lágrimas nos olhos, ergueu o copo, à cura das feridas, em nome de todas as mulheres que amam em segredo. O aplauso foi ensurdecedor e naquela noite, sob as estrelas sobre o Palácio da Bolsa, elas dançaram um lento, corpos próximos, corações sincronizados ao ritmo de um fado imaginário. Mas a vida, como o Douro, tem curvas traiçoeiras. Uma carta chegou de um advogado em Lisboa. A família de Sofia, conservadora como as muralhas de Óbidos, descobrira o boato e a verdade por trás dele. Eles querem que voltes, que cases com um primo para salvar a honra. Sofia chorou nos braços de Ana, na varanda do apartamento da Foz, com o mar a testemunhar. Eu não vou. Mas dói, Ana. Dói como perder um pedaço de Portugal. Ana, apertando-a forte, sussurrou. Nós somos o nosso próprio Portugal, livre, apaixonado, resiliente. Dias de tensão se seguiram, com chamadas noturnas de tias em Setúbal implorando pensa na família. Sofia hesitava, o peso da tradição, romarias, missas, casamentos arranjados, puxando-a como âncoras. Ana, temendo a perda, mergulhou em memórias, piqueniques no parque da cidade, onde contavam histórias de rainhas guerreiras como de Leonor, noites de São João, saltando fogueiras de mãos dadas, rindo do destino. Não me deixes, Sofia. O nosso amor é mais antigo que os boatos. O clímax irrompeu numa visita surpresa da mãe de Sofia, uma senhora de cabelos grisalhos e rosário no pulso, chegada de comboio da linha do Sul. Ela encontrou-as na adega, Ana e Sofia a embrulhar garrafas para envio. Filha, o que é isto? Um escândalo que mancha o nome da família, gritou, o rosto corado como vinho maduro. Sofia, de joelhos, implorou. Mãe, o rumor era falso, mas o amor é real. Eu amo Ana, como amaste o pai antes dele partir. A mãe, abalada, sentou-se numa barrica, as mãos tremendo. Ana, com coragem, ofereceu um copo de vinho. Prove, senhora. É como a vida, amargo no início, doce no fim. Lentamente, a mulher provou e as lágrimas vieram. Eu sei o que é amar contra o mundo. A tua tia-avó, em Faro, amou uma pintora francesa nos anos 50. Escondemos, mas ela foi feliz. O abraço que se seguiu foi o bálsamo, a família estendendo-se como as vinhas do Douro. O inverno instalou-se de vez, com neves raras a polvilhar as colinas de Vila Nova de Gaia, transformando as caves de vinho em palácios de gelo translúcido. Ana e Sofia, agora inseparáveis, transformaram a adega num santuário de amor, velas de cera de abelha de Alcobaça acesas sobre mesas de carvalho, playlists de fado lésbico, versões modernas da Aí Moraria cantadas por artistas como Carminho e Quando Suavemente.
Elas expandiram o negócio, contratando Maria como assistente, dando-lhe uma segunda chance que Portugal, terra de redemptores, tanto valoriza. O perdão é o nosso vinho mais precioso, disse Ana numa entrevista para o Jornal de Notícias, o retrato delas duas na primeira página, sorrindo sob o letreiro Vinhos do Douro Escondido, onde o amor envelhece bem. Contudo, a revelação dos sentimentos trouxera novas vulnerabilidades. Sofia, outrora negociante confiante, agora tremia antes de apresentações, temendo olhares enviesados, e se nos virem como aberração, não como parceiras? Ana, com a solidez das raízes dorienses, respondia: somos como as amazonas das lendas minhota, fortes e livres. Elas viajaram para o Alentejo numa escapadela, caminhando por vinhedos de Évora sob céus vastos, colhendo uvas selvagens e partilhando sonhos. Uma adega maior, talvez em Coimbra, perto da universidade onde Sofia estudara. Uma família adotiva, inspirada nas histórias de orfanatos de Beja que acolhiam almas perdidas. O segundo conflito surgiu inesperado, como uma tempestade no Estreito de Gibraltar. Um grande distribuidor de Madrid, atraído pelo buzz do lançamento, propôs uma fusão. Juntem-se a nós e o vosso vinho chega à Europa toda. Mas, discretos com a parceria pessoal, sim? A oferta era tentadora, euros reluzentes como o ouro de Eldorado, mas o preço era o silêncio sobre o seu amor. Ana explodiu numa discussão acesa na cozinha da adega, panelas de feijoada transmontana a ferver ao fundo. Não. Nós não nos escondemos mais. O rumor nos ensinou isso. Sofia, dividida, chorou. Mas o negócio, Ana? Nós lutamos tanto. A noite terminou em silêncio, cada uma no seu canto da ribeira, o rio separando-as como um abismo. Ao amanhecer, Ana foi até à foz, onde o mar batia furioso. Encontrou Sofia lá, encolhida num banco de pedra, o casaco molhado de chuva fina. Eu errei ao gritar, disse Ana, ajoelhando-se. Mas o nosso amor não é mercadoria para barganhar. Recusemos e encontremos o nosso caminho. Sofia, os olhos inchados, assentiu. Tens razão. Como diria Camões, amor é fogo que arde sem se ver, mas o nosso queima visível, e isso é nossa força. Elas rejeitaram a oferta, optando por parcerias locais, com cooperativas de mulheres em Monção, tecendo redes de solidariedade feminina, como as rendas de Bilros de Peniche. A cura aprofundou-se em rituais íntimos. Numa noite de lua cheia, subiram ao mirador da Vitória, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes. Sofia leu poemas de Ana de Quental, a voz tremendo. O amor é a âncora da alma. Ana respondeu com uma dança lenta, corpos colados contra o vento, sentindo o pulsar do outro como o coração de Portugal. Elas fizeram amor, não com pressa, mas com a lentidão de quem saboreia um vinho de 40 anos, toques suaves como carícias de azulejos frios, sussurros de promessas sob as estrelas. Pela manhã, acordaram entrelaçadas, o sol filtrando pelas persianas de madeira de castanho, o cheiro de café de São João da Pesqueira no ar. O negócio floresceu apesar das recusas. Um prémio no concurso de vinhos de Portugal em Santarém, onde jurados elogiaram o equilíbrio perfeito de doçura e acidez como um amor maduro. Maria, redimida, tornou-se a estrela das provas, o seu sorriso contagiante conquistando clientes. Ana e Sofia celebraram com uma viagem ao Gerês, acampando junto a cascatas geladas, contando lendas de lobiçamens e moras encantadas, histórias que Portugal conta para entreter o espírito. Mas o passado ainda mordia. A mãe de Sofia, agora aliada, revelou um segredo familiar numa carta perfumada de lavanda do Alentejo. A tua bisavó amou uma criada na quinta de Reguengos e juntas criaram vinhas que ainda dão fruto. Sê feliz, como elas foram em segredo. As palavras curaram as últimas cicatrizes, transformando dúvida em herança. A primavera irrompeu em Porto como um fado alegre, com jacarandás roxos forrando as ruas de Sedufeita e o ar cheio do zumbido de abelhas nos jardins do Serralves.
Ana e Sofia, agora noivos no coração, um anel simples de filigrana de Gondomar simbolizando seu pacto, expandiram a adega para um espaço maior na rua de São Vítor, com paredes de vidro para vistas do Douro e uma sala de provas dedicada a amores revelados. O sucesso atraíra atenções. Uma documentarista de Lisboa queria filmar a sua história, Mulheres do Vinho, Raízes e Ramas, focando na superação do rumor e na força lésbica. Será que estamos prontas para o escrutínio nacional? Perguntou Sofia, ansiosa, enquanto provavam um novo lote de moscatel de Setúbal. Ana, confiante, respondeu, sim. O nosso amor é vinho para partilhar, não para esconder na cave. O novo conflito surgiu de dentro. Inseguranças antigas ressurgiram quando Ana recebeu uma carta de um ex-namorado de Coimbra, um enólogo que abandonara o sonho delas anos antes. Volta para mim, Ana. Ela é só uma fase. As palavras reacenderam dúvidas. E se o mundo nos parar, Sofia? Se o boato for só o início de mais traições? Sofia, ferida, retrucou numa discussão chuvosa na ponte de São João. Eu confiei em ti primeiro. O rumor veio de fora, mas esta dúvida é tua. Elas se separaram por dias, cada uma imersa em solidão. Ana nas vindimas precoces de Baião, mãos na terra úmida, Sofia em retiros de escrita no convento de Lourvão, penando versos sobre perda. A reconciliação veio num festival de fado na Casa da Música, onde a voz rouca de uma fadista de Alfama cantava Meu amor, meu amor. Ana, na plateia, viu Sofia no balcão e subiu as escadas correndo, ignorando o decoro. Perdão. O meu medo não é de ti, mas do que perdemos no passado. Tu curaste isso tudo. Elas choraram, abraçadas, enquanto Fadas envolvia como um manto. De volta à adega, sob a luz de lanternas de papel inspiradas em São João, revelaram camadas mais profundas. Ana confessou o trauma de uma juventude reprimida em internatos católicos de Viseu, onde amores adolescentes eram punidos com orações. Sofia falou da solidão em Lisboa, namorando homens para agradar à família, até encontrar em Ana a verdade. O negócio atingiu novo pico com exportações para o Brasil, terra de avós imigrados, onde o vinho português evoca saudades de fado e francesinha. Maria, agora gerente adjunta, organizou uma turnê em São Paulo, mas o verdadeiro triunfo foi pessoal. A mãe de Sofia, visitando de novo, trouxe uma avó adotiva, uma senhora de 80 anos de Porto Alegre, que abençoou a união com um terço antigo. Que o vosso amor seja como o corque, flexível, mas eterno. Verão trouxe o clímax emocional, um retiro nas praias de Esposende, onde o mar da Costa Verde lambia areias douradas. Ali, sob um céu de estrelas como o manto de Nossa Senhora de Fátima, Sofia ajoelhou-se. Ana, queres partilhar a vida comigo, nesta terra de poetas e navegadores? O sim de Ana ecoou como ondas, selado com um beijo salgado. Elas planearam uma cerimónia discreta na Capela das Almas, com amigos e família, flores de jasmim de Alcácer do Sal e um banquete de cataplana de marisco. Mas o destino testou-as uma última vez. Um incêndio florestal no Douro ameaçou as vinhas parceiras. Ana e Sofia, com voluntários de peso da régua, combateram as chamas dia e noite, mãos sujas de fuligem, corações unidos na adversidade. Como o rumor, isto passa, gritou Sofia sobre o rugido do fogo. Elas salvaram a maior parte da colheita, emergindo mais fortes, como vinho chamuscado que ganha complexidade. O outono retornou, mas agora com promessas de colheita abundante, as folhas douradas do Douro celebrando a renovação. A cerimónia na Capela das Almas foi um hino à humanidade portuguesa, azulejos azuis testemunhando votos sussurrados, um padre progressista de Braga abençoando o amor em todas as formas, como Deus ama a criação. Família e amigos, a mãe de Sofia chorando de alegria, Maria como madrinha, ergueram copos de vinho rosé, brindando à cura, pelo falso rumor que revelou o verdadeiro coração.
Ana e Sofia, agora casadas no espírito, expandiram o império. Uma filial em Lisboa, namoraria, homenageando Amália, workshops para mulheres empreendedoras em Évora, ensinando que confiança se constrói como vinho, paciência, tempo, honestidade. O documentário estreou no Festival de Cinema de Guimarães, tocando corações com cenas de vindimas lésbicas e fados pessoais, provando que Portugal, terra de melancolia e resiliência, acolhe amores diversos. A traição inicial de Maria transformou-se em lição. Ela fundou um grupo de apoio para mulheres invejosas, Rede de Verdades, inspirado na teia de amigas que as apoiara. Ana, refletindo numa carta para a avó falecida, escreveu: "O amor cura feridas antigas, como o Douro lava as suas margens." Anos depois, sentadas na ponte Dom Luís I ao pôr do sol, com filhas adotivas, órfãs de um orfanato em Faro, correndo ao redor, Ana e Sofia brindaram, ao que o rumor destruiu, mas o sentimento reconstruiu. O rio fluía sereno, carregando segredos para o mar, enquanto Porto, eterna, sussurrava fados de esperança. O seu amor, como o vinho do Porto, envelhecia gracioso, profundo, doce, eterno.